agora é hora de a gente falar de saúde aqui no nosso quadro Hora Marcada. E olha, hoje aqui no nosso quadro a gente vai falar sobre hepatite, que é uma inflamação do fígado que pode ser causada aí por vírus, bactérias, parasitas e até por excesso de medicamentos. E a Organização Mundial de Saúde colocou o mundo em alerta depois do surgimento de um tipo agudo dessa doença que está acometendo principalmente crianças, né? Crianças e adultos, mas também em especial as crianças. A gente vai conhecer numa reportagem especial a história de duas pessoas que tiveram essa doença e entender como ela se manifesta em nosso organismo. Vamos ver. Aisha teve hepatite A aos 7 anos de idade. Na época, ela e o irmão moravam com uma tia, que passava a maior parte do dia fora de casa e não conseguia dar a atenção que as crianças precisavam, principalmente com a saúde. Hoje, adulta, Aisha conta que foi sua mãe quem percebeu a aparência da pele amarelada e procurou um médico. Quando eu estava com minha mãe, a minha pele começou a ficar com aspecto amarelado e a parte branca dos olhos também ficou com esse aspecto amarelado. E fraqueza, febre. E aí ela foi fazer uns exames acreditando que seria uma outra doença. E aí foi diagnosticada a hepatite A. A hepatite A é uma doença contagiosa. A transmissão ocorre através do contato de fezes com a boca, por contato entre indivíduos ou por meio de água ou alimentos contaminados pelo vírus. A precariedade do local onde Aisha morava, incluindo a falta de saneamento, facilitaram o contágio. E mesmo cumprindo o isolamento, o irmão de Aisha também teve a doença. Mesmo cumprindo o isolamento, mesmo com tudo meu separado, que minha mãe tinha esse cuidado, meu irmão contraiu a doença, cumpriu o isolamento, na época era um isolamento bastante rigoroso, eram 3 meses da doença, mais 3 meses de uma possível remissão, né? Parei de estudar, minha mãe pegava as atividades, provas todas da escola, fazia tudo em casa. E mesmo assim seu irmão também contraiu? Mesmo assim meu irmão contraiu a doença. Para Daniele, que também teve a doença em 2017, a orientação foi a mesma, de não compartilhar objetos pessoais. Sobre os sintomas, ela lembra de fortes dores abdominais e palidez. Eu tinha dores muito fortes abdominais, que a gente chegou a desconfiar de infecção intestinal, cólica, enfim, várias possibilidades, jamais a hepatite. Uma hepatite aguda severa está acometendo crianças em todo o mundo. Já foram registrados pelo menos 169 casos em 13 países e uma morte. E 1 em cada 10 pacientes necessita de transplante de fígado. Além da hepatite A, citada pelas nossas entrevistadas, Aisha e Daniele, existem outros diferentes tipos da doença. Por exemplo, a hepatite B é transmitida de uma pessoa para outra por meio do contato com fluidos corporais, como o sêmen e a saliva. Esta também pode ser facilmente transmitida por meio do uso de objetos não esterilizados, como alicates e lâminas de barbear. A hepatite C é causada por um vírus e tem um meio de transmissão semelhante ao da hepatite B. A hepatite medicamentosa é aquela causada pelo consumo excessivo de alguns medicamentos que podem agredir o fígado e causar o processo inflamatório. A hepatite tem cura, mas precisa ser tratada e pode ser evitada com a vacinação em dia dentro do período estabelecido de idade. Eu acredito assim que não só um reforço sobre a conscientização da vacina da Covid, porém também das outras vacinas também, é preciso cumprir o calendário. As pessoas acham que só quando a gente é criança a gente precisa se vacinar, mas existe o calendário vacinal da fase adulta, então é preciso tomar todas as vacinas. Acredito que por isso que essas doenças estão, voltando à tona.
E é justamente para fazer esse alerta que a gente trouxe esse assunto aqui, porque a gente pode evitar muitas dessas formas de hepatite, justamente para a gente entender um pouquinho mais sobre essa doença, suas causas, né? A gente está recebendo a doutora Simone Machado, que a gente já apresentou aqui, ela que é gastroenterologista, não é, doutora Simone? A gente começa perguntando para a senhora, a gente vê que é uma doença extremamente complexa, porque ela pode ser provocada, e a gente viu, por vírus, bactérias, excesso de medicamentos, então é complicado, né, o controle dessa doença, doutora. Mas é previsível e na maioria das situações a gente tem o tratamento. O importante primeiro é o seguinte, olha, hepatite é sinônimo de inflamação na célula hepática. E existe aí uma gama de causadores que na reportagem inicial foi colocada aí. Hoje, os vírus que são mais conhecidos como causador de hepatite são aqueles das letrinhas do alfabeto, que hoje a gente já conhece até a letra G, pelo menos, que é o A, o B, o C, o D, o E e o F. A depender de cada tipo de vírus desse, você já conhece a história natural de quê? Como é que eu me contamino, como é que ela se manifesta. A maioria dessas viroses, que são esses mais conhecidos, e os vírus que são de qualquer outra causa, até vírus da gripe, se for uma gripe forte, como foi agora a epidemia, você encontra a inflamação hepática, que é através de um examezinho chamado transaminase, é o primeiro rastreio. Então, assim, a maioria, o contágio é da história do autocuidado, da higiene, da mão que vai à boca e que os alimentos se contaminam. É fecal oral, que a gente chama, porque a pessoa contaminada, ela, por uma falta de higiene que seja, contamina a água e essa água vai para os alimentos e aí você se contamina. As outras hepatites você pode pelo contato interpessoal. Aí, por exemplo, a hepatite B é muito frequentemente pelo sexo, mas é uma hepatite hoje que tem vacina como a hepatite A, então precisa conscientização de tomar. E tá por certo, aí vai, doutora, né? Os doutora outros Simone, tipos. Certo, para encerrar, né, a gente queria saber o tratamento, como é que é feito o tratamento da hepatite? É fácil? A gente sabe que existem as vacinas, mas para quem já está com a doença, como é que é feito esse acompanhamento médico? Olha, no geral, você trata os sintomas, dá o remédio da febre, hidrata, o repouso, não se expor a exercícios vigorosos, para ter como qualquer outra virose. Algum outro desses vírus, quando está na fase crônica, a gente tem um tratamento específico. Para a hepatite B tem, para a hepatite C tem, que já é na fase crônica, porque a gente está falando de doença aguda e crônica. Lembrar que bebida alcoólica também produz hepatite, remédios, quem prescreve e quem vai tomar deve estar sabendo o que é que está usando, porque até as alternativas naturais ditas hoje, a gente está vendo aí que se expõe a inflamar o fígado. Então, cuidado com os medicamentos porque que se tomam, o fígado é um órgão que filtra tudo certo. No organismo. Tá e bom. se expõe às doenças infecto-contagiosas, porque todos os vírus, incluindo dengue, covid, hoje nós estamos vendo chikungunya. Então, é importante lembrar e fazer os exames para diagnosticar e orientar direitinho. Inclusive, a orientação de até a medicação, que você vai associar coisas num fígado que não está bem. Então, esse cuidado tem que ter, para que não haja evolução de forma grave. Tá certo. A gente agradece imensamente aqui a sua participação. A gente sabe que é o assunto, né? As pessoas estão assustadas depois de sair de um período de pandemia, vendo tanta doença aparecendo, né? Sim, mas a orientação é sempre você procurar aí o seu médico, né? E no caso, algumas doenças que dá para se evitar com vacina, por exemplo, vamos vacinar, né, doutora? Vamos vacinar, verdade. Obrigada, doutora Simone. A gente agradece imensamente a sua participação aqui, tá certo? Foi um prazer recebê-la.